Fala pessoal, nós estamos aqui hoje no StayCast com a doutora Fernanda. A doutora Fernanda, ela é super gabaritada. Para vocês terem uma ideia, você que é corretor de imóveis, você que é incorporador ou do canal de parceria, hoje você vai aprender muito com ela. Ela tem uma trajetória linda. Além dela ser advogada, ela é economista também, passou por várias incorporadoras sobre novos negócios, ajudou a construir muito em São Paulo, né, doutora Fernanda? Verdade. Tem muito prédio aí, tem seu dedinho aí, doutora tem Fernanda? História. E ela vai falar muita coisa para nós aqui, contar um pouquinho da experiência dela. É uma pessoa maravilhosa. Eu estava conversando com ela antes de começar o podcast agora. Ela contando a história dela, as experiências de vida, né? A gente ficou marcado aqui. Então eu tenho certeza que você vai ficar aí conosco agora, você vai sair daqui hoje marcado, né? Eu quero dar um abraço aí para todos os telespectadores do StayCast, vocês que estão no grupo aí dos corretores de imóveis, um grande abraço aí no coração de cada um de vocês. Vou deixar com a doutora Fernanda um pouquinho para poder se apresentar. Fique à vontade, doutora Fernanda. É um prazer estar aqui, Jefferson, é um prazer estar com todos vocês. Então, eu comecei, na verdade, a minha trajetória na área imobiliária com a Tecnisa. Trabalhei na Sobloco, já trabalhei na ABC, que gerou a Iven, junto com Terepins e Calili. Isso há muitos anos, vocês nem eram nascidos ainda. Trabalhei na Uinc, na IES, e hoje estou aqui para esclarecer, para a gente conversar, um bate-papo gostoso, para a gente falar sobre um pouco de venda e compra de imóveis, tanto na planta como para terceiros, prédios prontos. Doutora Fernanda, a gente sabe que corretor de imóveis tem muita dificuldade. Alguns são desprovidos, outros já são bem, né, estudam um pouco mais, têm apetite. Mas é um assunto interessante a respeito de vendas de imóveis, sobre documentação, né, o que exigir do cliente, essas coisas. Hoje eu vou estar numa posição que, como corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis, tenho uma imobiliária, mas eu sou corretor. E eu gostaria de perguntar, doutora Fernanda, para comprar um imóvel hoje, sem ser lançamento, um imóvel de terceiro, pronto, quais são os documentos que são exigidos? Pronto, vamos lá. Prédio pronto, o que nós temos que tomar cuidado? Quando é prédio pronto, se for apartamento zerado, a gente não tem que fazer uma vistoria tão delicada. Quando é prédio, apartamento usado, nós temos que fazer primeiramente uma visita nesse apartamento, junto com o nosso cliente, para ver se o apartamento está em ordem, se não tem nenhum defeito grave, que isso pode gerar um problema mais tarde, tanto para o comprador, como para você, porque na verdade o corretor é um corresponsável e o cliente é seu. Você tem que tratar bem seu cliente. Então você não vai apresentar para ele um imóvel com problemas. Então nós temos que primeiro fisicamente fazer uma vistoria nesse imóvel para saber se ele está em perfeitas condições de uso e habitabilidade. E segundo, nós temos que cuidar da parte jurídica, para que mais para frente ele não tenha um problema de alguma execução, tanto fiscal como uma execução judicial, que possa prejudicá-lo mais tarde, podendo até perder esse imóvel. Então nós temos uma relação de imóveis, de documentação, mínima, que você precisa providenciar para o seu cliente. Se você está comprando de terceiros, você tem que prestar atenção primeiramente na matrícula desse imóvel, para saber se não tem nenhuma penhora, se não tem nenhuma restrição de venda. Esse é o primeiro documento que você tem que olhar, que é a matrícula do imóvel e o IPTU do imóvel. Primeiro o IPTU, para saber se não tem dívida. E segundo, a matrícula, ela é uma certidão de nascimento do imóvel. Então você tem que olhar sempre, dos últimos 10 anos, tá? Então antigamente a gente usava 20 anos, agora a gente está utilizando 10 anos de prazo. Dos últimos 10 anos nós vamos analisar as pessoas que passaram por esse imóvel, quem comprou e quem vendeu, principalmente os vendedores. Essa lista de imóveis eu gostaria de dar de bônus para quem está nos assistindo, me mandar um e-mail que eu encaminho imediatamente essa relação de imóveis
de documentação, porque é uma documentação... É um checklist, no caso. É um checklist longo, que precisa ser analisado. Que legal, hein? Então, é só me mandar por e-mail. Meu e-mail é Fernanda, C de casa, B de bola, Aguiar. Vai estar na barra de, na barra de ferramentas aqui. gmail.com. A gente vai colocar aí para vocês. Eu mando com o maior prazer para quem quiser essa lista. A única coisa, então, que nós temos que prestar bem atenção é matrícula. Antes de vender qualquer imóvel, o corretor tem que pedir uma matrícula. Hoje, essa matrícula você pode pedir pelo site da Arisp, que é muito barato. Qual que é o site da Arisp, doutor? Para a gente colocar o site aqui. www.arisp.gov.br. Nós vamos colocar embaixo também. É só clicar lá, registradores. A gente pede essa matrícula, custa R$20. Isso é imprescindível. Lá a gente vai saber realmente quem são os donos do imóvel e se o imóvel tem algum impedimento para a venda. Isso é o principal. E na hora que você vai divulgar esse imóvel para os seus clientes, vocês têm que saber estudar todo o prédio e os arredores do bairro, para saber se tem padaria perto, se tem supermercado. Por quê? Porque o seu cliente vai perguntar. Então, na verdade, eu como advogada e também como corretora, eu entendo que nós temos que atender esse cliente com um plus. Com certeza. Né? De maneira completa, né? Completa. Além da documentação jurídica, que a gente tem que analisar, e eu sempre comento com os nossos corretores que precisamos, quem não tem condições ou não tem tempo para analisar essas certidões, contrate um advogado. Qualquer pessoa tira um despachante para tirar essas certidões, analisar essas certidões e fazer um relatório minucioso dessa documentação, para que você depois não tenha um problema futuro com uma ação de indenização, perdas e danos, que hoje é muito comum. Porque, como eu falei, vou repetir, o corretor ele é corresponsável. Prédio pronto, precisa pedir ata da assembleia, onde foi o sorteio das vagas de garagem, porque às vezes falam que a garagem é no... Isso aí sempre é uma surpresa, né, doutor? É uma surpresa. Primeiro subsolo, segundo subsolo, coberto, descoberto, isso é importantíssimo. Sim. Então a gente tem que pedir essa ata de assembleia que elegeu tanto o síndico como elegeram as vagas. Quando é vaga demarcada não precisa, porque vai na escritura, né? Exato. Só quando a vaga é de sorteio mesmo. Sorteio. Se é com uso de manobrista, se não é com uso de manobrista. Nós temos que pedir, além disso, a convenção de condomínio e o regimento interno para saber se pode cachorro, porque todo mundo hoje tem pet. Hoje é pet, tem gente que ama mais pet do que o próprio filho, né? Eu tô quase lá. E é normal, né? Que o Marcelo, meu filho, não me ouça, mas eu tô quase lá. Então a gente tem que ver essa história, se pode ter pet. Prédios antigos já são mais chatinhos para história de pets. Precisamos saber que horas pode fazer mudança para o nosso cliente quando quiser mudar para o apartamento que a gente for vender. Se ele pode mudar de final de semana. Isso tá no checklist lá. Tudo tá no checklist. Isso aí é uma consultoria completa, né? Tem advogados e tem os advogados, né? A doutora Fernanda, ela cuida bem dos clientes, né, doutora? É porque é experiência própria. Isso tudo que eu estou falando para vocês são os problemas e as dificuldades que eu tive, tanto na imobiliária, como no meu dia a dia de advogada. Sim. Então, são essas dúvidas que eles têm, Sim. né? Por exemplo, os vícios ocultos. Depois vamos fazer um podcast sobre vícios ocultos Vamos e sim. vícios aparentes, porque isso também é um outro ponto que os clientes e os corretores têm muita dúvida, tá? Em que sentido, doutora? De entrar no imóvel, o cliente entrou no imóvel, você vendeu um imóvel para o cliente, ele vai abrir a torneira, começa um vazamento. De quem é a responsabilidade? Da construtora, do vendedor, do condomínio? Isso acontece direto. Né? Demais. Em todo lugar. É E muito principalmente problema. imóvel novo, quando você vai fazer vistoria. Sempre tem Sim. alguma coisa que Mas depõe imóvel novo ainda é mais fácil, que é a porque garantia responsabilidade da é a incorporadora. garantia, exato. Agora, é de terceiros, que o prédio já tem 20, 30 anos, de quem é a responsabilidade? Então, vamos falar isso num próximo, vamos deixar esse gostinho Sim. para o pessoal. Então, voltando à documentação, a convenção de condomínio, regimento interno, saber se o condomínio IPTU está em dia,
Porque às vezes o condomínio IPTU está com problema, isso não é impedimento, a gente desconta do preço. Você negocia com o seu comprador, fala, olha, eles estão com dívida de condomínio IPTU, que após pandemia, isso também é muito comum. Um passivo sempre é normal, né? É. Principalmente no cenário econômico que a gente viveu. Exatamente, a gente sabe disso. Então vamos descontar do preço. Sabe, faz uma negociação com o comprador, desconta do preço, não tem problema nenhum. IPTU também, não tem problema. Também né? não tem problema. O corretor ele, para ele ter todo esse conhecimento aí, ele precisa realmente de um auxílio de um advogado, ou com isso que você tem, né, com esse material que você tem, ele consegue entender tudo isso? Então, o ideal é sempre contratar um advogado, mas se ele não tem condições financeiras para isso, Tá no começo da carreira. está no começo da carreira, eu posso ajudá-lo gratuitamente, isso não me Olha só. incomoda, porque Doutora Fernanda, o coração dela é maior que ela. eu faço com o maior prazer, porque o meu propósito de vida é ajudar os corretores Que legal. a terem esse conhecimento, sabe? É muito importante, porque Sim. a nossa classe, porque além de advogada eu também sou corretora e eu sei as dificuldades. Verdade. Sei muitas dificuldades e as coisas que eu passei como corretora, que depois eu vou contar um caso que até hoje eu não me conformo que eu passei e vocês vão saber do que eu estou falando. Que legal. Então, eu posso ajudá-lo no começo de carreira, não tem problema, e ou cobro uma taxa mínima, eu posso ajudá-lo. Mas os corretores mais antigos, eles têm condições de, com esse checklist, analisando a documentação e seguindo passo a passo, a analisar isso, para depois Entendi. não acontecer uma coisa pior. Você tem algum canal no YouTube que eles possam ver? Tem. A doutora Fernanda é bem posicionada digital. Ela manda, É. já tem muitos seguidores nas redes sociais e ela manda sempre uma lista de transmissão. né? Esse conteúdo aí, você coloca ele lá. Coloco. Então, se eles forem lá, Tenho, vão conseguir tenho ver. vários cursos, inclusive do Cresce, que eu já expliquei isso na TV Cresce. Tenho o YouTube, tenho o Instagram e tenho também o meu site. Todos estão como Advocacia, F de Fernanda, C de Casa, B de Bola, Aguiar. Nós vamos colocar também o link embaixo para vocês. Vocês me sigam lá, que vocês vão ter dicas jurídicas para corretores de imóveis. Que legal. Legal. Tá? E a doutora Fernanda, acho que já tem um ano e pouco que nós conhecemos, né, doutora? E eu acredito que já tem uns 2 anos que você está fazendo isso? 2 anos. 2 anos. Exato. 2 anos a doutora Fernanda, ela só entrega conteúdo. E Exato. conteúdo de grande valor, ô Alex. E faço entrevistas com outros advogados também Sim. do mercado. E pergunta se ela rentabiliza isso. Não, ela só está fazendo isso por quê? Por paixão. Para trazer significado na vida das pessoas, né? E isso é nobre, né, doutora? É muito bom, né? Eu acho que a gente tem que ter, além da parte financeira, que lógico é importante, a gente tem que ter um fundo social, né? Sim. Porque a gente não vem na terra à toa, né? Não, tem que ter A uma gente missão. tem que ajudar o próximo, porque é isso que vai nos ajudar. Sim. É uma troca de vida, Com né? certeza. Não tenha dúvida, E a uma gente, troca. e a gente começou isso também, doutora, todo o projeto nosso aqui, da Stay U Click, desse portal imobiliário, da Escola do Corretor, do Stay Cash, que é o podcast, é para acrescentar mesmo, agregar valor. A gente percebe que o mercado imobiliário é um mercado muito promíscuo, e é um mercado assim que às vezes a gente sabe que tem uma mentalidade de sobrevivência, a pessoa tem que perder para ganhar, Exato. a pessoa, um querendo detonar o outro ali, querendo acabar com o outro, né? Porque onde rola muito dinheiro, rola muita ganância, Exato. ganância no Nós sentido temos ruim. que mudar essa história, essa trajetória do corretor, essa Sim. fama do corretor. É estigma, Porque né? é um estigma. Aonde você vai, a gente tem esse problema de falar dos corretores que são gananciosos, que só pensam em dinheiro. E não é E verdade. não é. Então a gente tem que realmente fazer um trabalho, a gente tem que se unir para mudar esse estigma. Sim. Você falou tudo. Então, após essa documentação imobiliária, voltando para a parte jurídica, só para concluir, nós temos, o que eu faço? Eu tiro essas certidões antes de assinar qualquer contrato. O cliente me procurou. Para não perder tempo. Exato. E para saber se realmente dá para vender aquele imóvel. Vender o imóvel, nós temos que ter uma proposta bem feita. Eu acho, doutor, só abrir um parênteses aqui, antes de colocar o imóvel no seu site, na própria imobiliária, com o cara que captou o imóvel,
ele tem que já pedir as Mas não documentações. tenha dúvida. As pessoas não pedem, as pessoas pensam que prospectar E imóvel é barata essa é. documentação. Você vai gastar R$30 no máximo, R$40. Vale a pena. Eu gosto muito do modelo de negócio de algumas imobiliárias, né, que eu não vou falar o nome aqui, que eu não vou dar engajamento para eles, mas tem uns modelos de negócio que vem para o Brasil que é bem legal, né? Essa questão, às vezes, de ter exclusividade em algum imóvel, né, de trabalhar com poucas imobiliárias, por quê? Porque ela vai fazer um trabalho diferenciado. Exato. E às vezes o vendedor, né, que é o próprio cliente, ele não sabe disso, né? O tanto que é importante já estar com a documentação tudo redondinha e o imóvel está bem posicionado, precificado, com estudo de mercado. Isso faz toda a diferença, não faz, doutora? E você valoriza o seu trabalho, gente. Nós temos que valorizar o nosso trabalho, porque a vida de corretor não é fácil. Então, você fazendo tudo isso, porque muitos clientes querem passar a perna no corretor. Eu já vi vários casos disso, já entrei com várias ações, inclusive, cobrando os clientes que não quiseram pagar a comissão dos corretores, porque eles acham que a gente não trabalha. A gente trabalha muito. Então, a gente tem que provar para eles, através de um processo bem feito, de um processo de venda bem feito. Então, vamos tirar certidões. Antes de emitir um contrato, nós vamos fazer uma proposta em ordem, com nome, qualificação completa de quem está comprando, quais as condições de quem está comprando, como ele quer pagar esse imóvel, descrever o imóvel, o endereço, porque se eu precisar entrar na justiça para cobrar essa comissão, eu tenho os documentos corretos para isso, eu já tenho as provas, colher a assinatura do comprador, uma rubrica naquela proposta, pode ser tudo digital, mas que você tenha isso guardado. DocSize, ClickSize. Exato, para você ter isso documentado. Tá tudo bonitinho, o vendedor incorporador aprovou a venda, o vendedor pessoa física aprovou a venda, vamos para o compromisso de venda e compra. Como vai ser esse compromisso de venda e compra? Com financiamento, fundo de garantia, venda e compra em dinheiro, vai ter permuta, vai ter dação e pagamento? Isso tudo é um documento, cada contrato é de um tipo. Personalizado, mas né? Personalizado. Eu vejo cada coisa, cada documento esdrúxulo, cada instrumento particular. E compromete lá na frente. Não, às vezes tem permuta, não consta no contrato que Nossa. tem permuta, sabe? Você já viu isso, doutora? Já vi Várias coisas, umas coisas horrendas. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Um contrato para cada caso. Não adianta um contrato padrão. Nós temos que ler a proposta e fazer o contrato conforme a proposta. Tem contratos com cláusulas com financiamento, tem contratos sem cláusula de financiamento, que a gente chama de venda direta, tem contratos com permuta, tem contratos que vão receber um automóvel como pagamento, posso receber joias, posso receber um carro. Isso é normal hoje em dia. Então, é um contrato de venda e compra com dação em pagamento. Então, por isso que é bom o corretor ter um assessor jurídico do lado, que ele vai orientá-lo a como fazer. Formas de pagamento. Se tem financiamento, o instrumento de financiamento é uma escritura definitiva. Geralmente as pessoas não sabem isso. É o único contrato particular que tem força de escritura pública. É o contrato de financiamento bancário. Então, isso, inclusive, você não paga escritura, porque o próprio contrato de financiamento é a escritura, tá? Então, o contrato de venda e compra com financiamento é dessa forma. Quando é venda direta, você tem que procurar um tabelião de notas para fazer a sua escritura. Você só pode dar a posse do seu imóvel. A posse do imóvel você só entrega para o seu comprador quando ele quitar seu imóvel. O din-din tem que estar na conta. Tem que estar na conta, porque senão depois você não tira mais o cara lá de dentro. É difícil. Isso é um paradoxo, sabia? Eu já vi gente vendendo imóvel, o cara falou assim, ó, não, o cara falou, eu tenho que pegar a posse primeiro. Olha que louco isso. Você já viu isso? Já, não pode. Infelizmente. Todo mundo quer, lógico, você dá o sinal, você já quer entrar no imóvel, óbvio, para fazer reforma, mas não pode, gente. Você que é corretor tem que orientar seu cliente. Não pode. A posse tem que ser com a quitação do imóvel
E de preferência com Mesmo escritura se estiver pública. alienado, né? Mas tem que estar a posse, né? Exatamente. Ou com um financiamento assinado. É. Não pode entregar a posse antes. Isso é imprescindível. É uma segurança para as duas partes. Ambas partes. Por quê? Todo mundo fala, mas pro comprador não é problema. É sim, ele entra no imóvel, reforma o imóvel inteirinho. Chega na hora de lavrar a escritura, dá algum problema, ele não lavra, ele perdeu tudo que ele investiu naquele imóvel. Então é problema para as duas partes. Sim. Tem que tomar cuidado. Então, posse só na escritura, mediante quitação do preço. Se existe saldo devedor, aí faz uma confissão de dívida ou espera quitar o saldo devedor e depois entrega a posse. Isso é um ponto muito, muito importante. Posse tem que ter um termo de entrega de posse, de chaves. Por quê? Porque a partir daquele momento começa a correr IPTU, começa a correr condomínio para quem comprou o apartamento. Se a pessoa que comprou não começa a não pagar condomínio, não começa a pagar não IPTU, se eu estou com um termo de entrega de chaves, olha, o responsável é o que comprou o apartamento, é o fulano de tal. Então tem que fazer um termo de entrega de chaves. E tem que se acelerar também, né, doutor? Eu vejo, assim, às vezes, essa questão de documentação é uma coisa bem complexa. Porque, como a senhora falou, é um caso personalizado para cada pessoa. Já teve casos, assim, que em 1 mês, 2 meses, já desenrolou todo o processo. Já teve casos que foi 6 meses, 7 meses. Sem dúvida. Depende do problema que nós vamos enxergar nessas certidões. Sim. Nessa documentação. E eu acredito, assim, tendo uma consultoria de pessoas experientes faz toda a diferença, né? Faz porque a gente tem os acessos, tanto aos cartórios quanto aos registros de imóveis. Então, se precisa algum esclarecimento, a gente consegue, facilita essa entrada para a gente como advogado nesses órgãos públicos. Então, a gente tem os acessos para isso. E isso, o que acontece? A pessoa economiza. Porque a pessoa não quer pagar advogado, nem corretor. Mas olha só, se ele fizer isso tudo sozinho, ele vai levar 6, 10 meses para receber o dinheiro dele. Enquanto com a gente, acelera o processo e ele recebe o dinheiro antes. Mais rápido. Mais rápido, exatamente. Então, a venda é mais rápida. Então, é sempre importante ter essa assessoria. Doutora, fala para nós aí um caso, assim, que deixou a senhora com a orelha em pé. Olha, eu tive um caso de permuta, que era uma venda e compra com permuta, e no documento não existia a permuta. Que isso? Não puseram Você a falou. permuta. Então, como? Você vai estar recebendo um carro ou recebendo um outro imóvel como pagamento e não constava no contrato. Então, o que tem que fazer? Um aditamento contratual para incluir essa permuta, fazer uma RET-RAT para corrigir esse contrato. Nós temos instrumentos para fazer isso? Temos, mas a gente tem que ler o que está sendo assinado. O corretor tem que ler aquele contrato antes de passar para os clientes dele para assinar. Eles têm que saber o que eles estão vendendo, o que eles estão encaminhando para os clientes deles. Eles têm que estar ciência, têm que saber alguns termos jurídicos mínimos que no nosso dia a dia que a gente trabalha, como propter rem, como erga omnes. O que significa isso? Propter rem é que está ligado àquele próprio imóvel. Então, IPTU e condomínio, por exemplo, se a pessoa deixa de pagar, as execuções vão vir para aquele imóvel, que está ligado àquele IPTU e àquele condomínio. Então, isso é muito importante. Ele tem que saber o que ele está falando. Para o corretor ter esse traquejo, esse glossário que a gente pode falar, o que a senhora aconselha? Como que ele vai enriquecer o vocabulário dele? Como que ele vai saber disso? Que tipo de ferramenta tem hoje? Ele pode entrar no meu YouTube que eu falo sobre tudo isso. Olha isso. Entendeu? Lá eu falo, explico tudinho em pílulas jurídicas de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eles vão estar... São coisas muito rápidas. Isso faz toda a diferença na venda, doutor. Lógico. Passa uma credibilidade, né? Autoridade, né? O corretor tem que ter autoridade, segurança, né? As pessoas têm muita segurança. Eu sempre falo assim, por que às vezes as pessoas não estão comprando imóvel com você, corretor de imóveis? A gente tem uma alta análise nossa, nós temos um diagnóstico. Dá para saber, qualquer ser humano, ele consegue fazer uma alta avaliação e uma alta análise. Então. Por quê? Porque você percebe que às vezes você é inseguro. Você não consegue transmitir nem propriedade, nem autoridade daquilo que você está vendendo.
Como que a pessoa vai comprar uma coisa que ela juntou o recurso A a vida vida inteira às vezes, e vai dar para alguém que está comprando um imóvel? Ela não está comprando um celular que é barato, não está comprando, né, um sapato, uma Exato. bolsa, ela está comprando um imóvel. Então eu acredito sim que tem que ter traquejo. Por isso que nós estamos aqui investindo em você mesmo. Né? Você tem que estar acompanhando isso aí para você se enriquecer cada dia mais. Exatamente. E o corretor tem que estar... Eu vou entrar num parênteses que não é meu, mas tem que ter um dress code. Com certeza. Tem que saber se vestir, tem que saber se portar. Isso já mudou muito. Hoje as roupas não são tão caras, já são mais baratas. A gente tem que saber se portar. E, igualmente, o advogado. Então, o advogado que vai atender esses clientes também tem que saber esses termos técnicos, jurídicos da área de direito. Nós temos que tomar cuidado na hora de entregar chaves, como eu falei, na hora da vistoria. Se você não tem condições de fazer uma vistoria, o próprio corretor, contrata um parceiro. Isso é tão barato. Faz uma vistoria técnica com fotografias, com vídeos, para você ter segurança. Se de repente você vai lá no imóvel, está vendendo imóvel, sabe o que eu já vi? A pessoa estava vendendo um imóvel, o corretor não sabia que tinha inquilino. Nossa. Ela nem ligou antes para poder fazer um briefing, nem para chegar. Pra saber se tinha. Como é que vende um imóvel desse? Não tem como vender. Não tem como vender. Totalmente despreparado, né? Despreparado. Então você tem que ir no imóvel, tem que fazer as fotografias, tem que olhar, fazer uma boa vistoria. Vai vender algo que não conhece. Que não conhece. Não tem como. Entendeu? Então tem que tomar umas precauções na parte de inquilinos, que a gente pode falar isso num novo podcast, sobre como se resguardar perante os inquilinos, do direito de preferência, que também dá muita dor de cabeça. Sim. Qual que é os problemas que pode acarretar para um corretor que ele não tem essas informações? Ele faz alguma coisa errada. Vai. Então, vamos lá. O que pode acontecer Responde com ele? Processo, vai preso, responde por ele. Na verdade, nós temos duas formas. Ou o cliente percebe que o corretor está completamente despreparado e não vende, perde a venda, que é o que mais acontece. É o que mais acontece. E segundo, às vezes você faz a venda, fecha a venda e depois a pessoa se sente enganada e coloca o corretor numa ação de perdas e danos e indenização. Você é corresponsável por toda a documentação do imóvel, pelo que você ofereceu, toda a parte de que você escreve no WhatsApp, porque agora tá... O WhatsApp hoje virou jurídico agora também, Exato. né? Antes não era, né? Não, agora você não pode usar... O WhatsApp é prova no processo, então você tem que tomar cuidado o que você conversa com o seu cliente no WhatsApp, porque aquilo pode virar uma prova contra você. Olha que perigo. Doutora, eu vou contar um pecado meu aqui para a senhora aqui, ó. Eu lembro quando eu comecei a carreira, eu não sabia muito sobre NCC, sobre IGPM. Uma boa questão para a gente falar agora. Para falar sobre isso. E eu não sabia nada disso. Eu vendi meu primeiro imóvel muito rápido. E aí acabei que eu não falei sobre NCC para o cliente. Eles já me colocaram como coordenador num produto. Olha. Foi muito rápido assim o meu crescimento. Sei. Foi exponencial. Eu acho que eles encontraram alguma coisa de mim lá que diferente, né? E aí quando eu fui vender esse imóvel, o cara, depois de 6 meses que a coisa começou a acelerar mesmo, o NCC aumentar, e foi... Eu nem lembro qual ano que foi isso. Mas eu sei que ele ligou pra mim me xingando até minha terceira geração. Porque você não explicou o contrato. E eu fui humilde. Eu falei assim, me perdoa, desculpa. Eu não tinha te falado, mas eu tinha começado aquele tempo lá, eu estava inexperiente. Eu não sei o que eu posso fazer para você não ficar no prejuízo. E eu tentei ali fazer alguma coisa, mas ele entendeu. Quando você se quebranta também, né? Eu acho que... Exato. Se você é sincero, se você fala a verdade, aquilo, a pessoa já fala, puxa, a pessoa está falando a verdade, ele não quer me enganar. Porque ninguém gosta de ser enganado. Não. Todo mundo detesta ser enganado. Lei de Gerson não entra mais, não combina mais com ninguém. Então, você entrou numa questão muito importante. INCC, correção monetária do contrato, não vamos falar nem de índice. Se houver correção monetária em contrato, você tem que esclarecer para o seu cliente. Se você vai cobrar juros depois das chaves, isso também é quando você compra apartamento geralmente na planta, você tem que explicar para o seu cliente que ele vai ter juros no contrato, que ele vai ter correção monetária por algum índice e que mostrar até, eu sugiro,
até eu como economista, mostrar como é que está sendo o índice nos últimos anos. Como é que ele está se evoluindo? Se ele é alto, se ele é baixo? Isso é legal, traz previsibilidade, principalmente para investidor. Exato. Não, para qualquer pessoa. Acho que quando a gente vende imóvel, eu sempre falo isso. Eu vendo imóvel, mas a pessoa que está comprando até o primeiro imóvel no segmento econômico, eu faço, tem que comprar olhando o investimento que você está fazendo, porque esse imóvel vai valorizar. Vai, com certeza. E tem que ter tudo isso no papel e na caneta, senão... Tem que ter essa noção. Então entra no site de índices econômicos, dá uma leitura, quanto foi o último ano do INCC, o último ano do IGPM, do IPCA, que são os índices mais comuns, porque o seu cliente pode perguntar e você, para não fazer cara de bobo, né? Taxa Selic, né? Taxa Selic. Taxa de financiamento, juros, SBPE, saque, tabela price. Saque. O que significa? Você não sabe? Liga para um colega que saiba, para te ensinar. Vê um vídeo no YouTube. Vê um vídeo no YouTube que hoje eu falo sobre a gente está na era da informação. Tanta informação que tem, eu sei que é até perigoso. É muita informação que às vezes gera até desinformação. Mas tem que pegar um site seguro, um YouTube seguro. E aí você vai saber poder passar isso para o seu cliente. Olha que importante, que informação importante. Puxa, ele sabe do que ele está falando. Isso gera muita segurança, né? Sim. E com certeza vai virar uma venda. Sim, com certeza. Doutora, deixa eu te perguntar sobre imóvel agora na planta. Tá. Vamos partir para a parte da incorporação, que eu acho que foi seu corn biz aí muito tempo, seu métier aí. Sobre a questão da incorporação, hoje, um contrato de venda de incorporação é muito fácil, porque já tem a secretaria de venda lá na incorporadora, já tem toda a parte jurídica, né? O corretor não faz nada, não coloca a mão, não precisa de nada. O contrato de incorporadora para a venda e compra de unidade autônoma é um contrato de adesão. Então, ele tem um quadro resumo, obrigatório por lei de distratos nos obrigou a fazer um quadro resumo, colocando todas as informações mais importantes naquele quadro resumo e o corpo do contrato, onde você vai discutir outros pontos, entrega de chaves, garantias, escritura, despesa, como vai ser, se vai ser financiamento ou não, isso tudo você põe no corpo do contrato. Mas a lei de distratos, agora de 2018, ela foi muito importante. Por quê? Porque lá ele esclarece quais são os pontos onde nós temos que esclarecer fielmente ao cliente. Tem que deixar em negrito, tem que deixar com pontos de exclamação. Essa lei foi 2018? Foi. Negrito? Foi. Olha que legal, eu não sabia disso. Lei de distratos. Então, no quadro resumo, quando você for pegar, você tem que ler como corretor aquele instrumento. O cliente geralmente não pede as certidões do incorporador, tem que pedir, tem que entregar se o cliente pedir, porque também é uma segurança. Para ambas partes. Para ambas as partes. Então, geralmente, hoje, a venda de um imóvel através da incorporadora é através da SPE, que é Sociedade de Propósito Específico. E a SPE, às vezes, o quadro societário ali fica escondido, alguns societários ali, não fica? Não, na verdade, a SPE ela é criada para você ter o patrimônio de afetação, para você ter desconto no seu imposto, né, no RET. Então, o que acontece? Geralmente, os próprios sócios da holding são os sócios dessa SPE. Porém, se você tem algum cliente oculto ou até um cliente que aparente, que queira participar daquele empreendimento, ele pode aparecer nessa SPE. Sim. E com esse contrato de SPE, nós vamos tirar certidões dessa SPE. E geralmente essas certidões estão em ordem, porque a gente... Eles não vão, isso inviabilizam também até uma parte da incorporação. Ninguém vai querer incorporar. Hoje a gente sabe que o mercado ele é bem competitivo e existe muitas leis que punem o incorporador, né? Muita. Não é igual lei específica, né? Não é igual antigamente, né, doutora, que as pessoas incorporavam, começava, quebrava, abria outra incorporadora. O que aconteceu? Isso tudo nós temos que falar de um divisor de águas que aconteceu aqui no país, que é a Encol. A Encol, quando ela quebrou, foi um divisor de águas. E aí surgiram essas SPEs.
para nos dar segurança para o comprador. Quando o comprador comprar o imóvel, ele está comprando de uma SPE, ele vai saber que o incorporador, ele não está misturando o caixa daquele empreendimento com o caixa de outras obras. É um CNPJ para cada. Exatamente. Nós vamos ter um CNPJ para SPE, uma CNPJ para o patrimônio de afetação. Nós vamos ter uma assembleia de condôminos, que nós chamamos a assembleia de representantes do patrimônio de afetação, que vai acompanhar a obra, vão acompanhar o relatório das obras, para saber se eles estão aplicando direitinho o dinheiro, se eles estão recebendo o dinheiro do financiamento direitinho, do fundo, né? Do fundo, tudo direitinho. Então, como é que funciona? Você vai pegar aquele contrato de compra e venda de unidade autônoma, vai ler. Se você tiver dúvida, você tem que perguntar para o jurídico da House ou o jurídico da Secretaria de Vendas para esclarecer quais são os índices mais utilizados. INCC até a Chaves, e pós-Chaves e GPM com tabela price de juros. Que é aí que come seu cliente. Então você tem que deixar isso claro para ele. Que GPM hoje está um pouquinho pesado, né? Então, mas esse mês deu negativo. Então, tá muito confuso isso, né? Pós-pandemia. Tá muito estranho esses índices, mas tem que tomar cuidado, porque você tem que esclarecer isso para o seu cliente. Você tem que deixar claro, olha, vai ter um índice tal até a Chaves, pós-Chaves você vai pagar tanto, você vai ter um saldo devedor, você vai ter que apresentar garantias para receber as chaves, porque o incorporador não vai te dar chaves se você não der uma garantia de que você vai pagar aquele saldo devedor. Aquele saldo devedor você pode pagar com financiamento, você pode pagar com fundo de garantia. Isso é uma coisa que é um complexo e muita gente não sabe. O corretor às vezes nem sabe disso. Esse garantidor, às vezes, com o fundo que está sobrando, por exemplo, dos 3 anos, 36 meses que é da incorporadora, se o cara vai para o financiamento, né, pega lá o habite do imóvel lá e vai para o financiamento. Se ele não quiser pagar, o incorporador não tem como fazer mais nada com ele. Exato, porque a escritura já está no nome dele. Já está no nome e às vezes acontece isso. Então, por isso que a gente tem que pedir, o incorporador tem que pedir essa garantia. Ou, dependendo do valor do saldo devedor, pode ser um carro. Você consegue só negativar o nome, né? Só negativa o nome, só vai pro Serasa, né? Porque você já passou a escritura para ele. Não tem como. Então, e na escritura do financiamento, que eu chamo contrato de financiamento, você diz para o banco que você está quitado com a construtora. Sim. Doutora, vamos quebrar um gelo aqui agora? Vamos. Tem umas coisas que corretores falam, assim, que são giras do mercado imobiliário. Então me conta. Eu vou até brincar agora, que tem um amigo meu, que é pessoal, que é até sócio nosso aqui, o Maeda, ele fala muito bem, né, nos treinamentos com os nossos corretores aqui, ele fala isso, né? Ele fala assim que tem um termo que fala que quando o corretor é muito bom, é avião. Sei. Tem o bolinha, calça branca, aquela coisa toda. Aí ele falou pra menina, nossa, mas essa menina é um maior avião, mas ela é uma pessoa assim de respeito. E aí a menina se sentiu ofendida, né? Ela deduziu outra coisa ali, ela presumiu. Mas teve Vai ver que ela era dos dois sentidos. Dos dois sentidos. Ela era bonita também. É. Mas uma coisa que é engraçada também, que o corretor fala de contrato, ele chama de pizza. Já ouviu falar esse termo? Lógico. Quando fala assim, corretor, me dá a pizza do contrato aí. O corretor fica louco. Vamos falar da pizza? Da pizza, eu acho que é legal. A pizza, o que é? Nada mais é do que os documentos que fazem parte do contrato de venda e compra. Então a gente não pode esquecer o quadro resumo, o corpo do contrato, as declarações que às vezes você é obrigado a fazer por lei ou não, só para saber, para avisar aquele cliente, por exemplo, que o imóvel... Hoje a gente faz uma declaração para mostrar para o cliente que o imóvel está sendo financiado por tal banco, que a correção monetária é aquela, para deixar mais visível para o cliente. Nós temos que pôr a memorial descritivo, nós temos que colocar todas as plantas de garagem, plantas do apartamento, plantas das áreas comuns, pedir para eles rubricarem. Hoje, um bônus que as construtoras têm dado para os clientes é o material de manual do proprietário. Então, vai um manual de como vai ser seu imóvel. Isso é legal. Como você vai cuidar do seu imóvel. Quem são os fornecedores de peças que foram utilizadas para o seu imóvel. Então, tudo isso a gente chama de pizza.
que são os documentos que... É o memorial descritivo, né? Memorial descritivo. Todos esses documentos, o manual do comprador, também, se você quiser dar um plus também na sua incorporadora, eles colocam o manual do comprador, quais são os telefones do atendimento ao cliente da incorporadora, com quem você deve falar de cada assunto, do contas a pagar, o atendimento, saque, né? o saque. Então, tudo isso é o que forma a tal famosa pizza. Pizza. Essa pizza pro corretor é boa, hein? Tem a oferta tem a oferta ativa, né? Que é o dia da pizza pro corretor, mas tem a pizza do contrato que é melhor ainda. Exato, que é onde nós vamos ganhar o din-din, né? É isso aí. E aí, doutora, me fala um pouquinho, nesses anos todos aí como consultora, atendendo vários incorporadores, né, qual que você acha que é o maior desafio hoje na área da incorporação? Hoje a gente percebe que São Paulo está virando uma selva de pedra mesmo, é uma selva de pedra. O plano diretor mudou, quais são os desafios daqui para frente, que você percebe, o que a senhora vê? Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado, o que eu vejo, tá? São duas coisas. As normas técnicas vão mudar, já está em fase de mudança para as novas incorporações. Então, todos os incorporadores hoje, principalmente departamento de qualidade e de assistência técnica, tem que prestar atenção nessas novas normas técnicas, NBR, e lei de distratos. Por quê? Hoje nós temos uma lei específica para rescisão desses contratos de unidade unidade autônoma. Isso que você falou sobre autônoma. distrato, eu acho que é o maior demanda hoje, eu acho que é o maior índice de distrato em todos os tempos, então, né? a gente tem que tomar cuidado. Isso é verdade? Então, eu acho que não. Eu acho que já foi, já sobre passou. A Caixa Econômica, aqueles tanto de imóvel que a Caixa Econômica então, tem. mas isso eu acho que foi antes da pandemia. Posso perguntar uma coisa, pode. doutora? Vou abrir um parênteses aqui. Segmento econômico. Pessoas comprando imóvel com R$100 de entrada, R$200 de entrada. A gente sabe que deu um boom nisso. Exato. Todos os incorporadores, os grandes players do mercado aí, então, começou a incorporar no segmento econômico, montou um braço econômico. todo mundo, lógico. Todo mundo. E eu vi que alguns já saíram do braço econômico. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque você tem que tomar muito cuidado com a análise de crédito desses compradores. Você não pode, por mais que seja econômico, você não pode fechar o olho e não fazer uma análise de crédito. Porque você tem, primeiro, aqui em São Paulo a gente tem as fases. Esse problema já teve, né? Esse problema com isso. Exato, de inadimplência. Então, nós temos que fazer análise de crédito, conferir se aquele comprador vai ter condições de pagar pós-chaves, a Caixa Econômica, vai ter condições de pagar a sua parcela, porque vai ter condomínio, IPTU, então vai crescer o valor daquela parcela. Então, primeiro, eu acho que o ponto principal é fazer uma boa análise de crédito quando for vender econômico. Isso é o principal. Olhar a documentação. E segundo, também tomar cuidado com esses distratos. Por quê? Porque o distrato hoje, a lei de distratos, se você tem patrimônio de afetação, você pode reter até 50% do valor do que foi pago. Porém, os juízes não estão aceitando isso. Não tá? Não. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles estão dando 20% de devolução. Que isso? Então, Tá a gente vai dando... devolver 80%, o incorporador devolve 80% e retém 20%. Então, nós temos que tomar cuidado, porque vai criar, até o Secov está cuidando disso, para ver as jurisprudências que estão sendo criadas em relação à lei de distratos, porque os julgadores não estão levando em consideração a lei de Existe distratos. uma métrica essa lei de distrato, assim, dá para analisar dados? Dá, o Secov tem isso. Eu posso até mandar depois para vocês, não tem problema nenhum, é só me pedir que eu mando. O Secov tem essas informações, porque os nossos magistrados não estão dando e não estão utilizando a lei de distratos, porque eles acham que nós estamos prejudicando o comprador das unidades. Então, isso também é muito importante, o corretor estar atualizado com essas informações. Doutor, eu perguntei isso porque, às vezes, o corretor, ele não é intencional, ele não é estratégico, ele não tem uma análise de economia, não tem uma análise de mercado, de tendência, do que o mercado está mostrando, né? Os cenários econômicos, aquela coisa toda.
A gente sabe que governo de esquerda e governo de direita é totalmente discrepante um do outro. A gente no Brasil não tem essa polarização, mas existe uma forma que eu percebo que o governo da esquerda é liberar crédito, libera muito crédito. Eu fiz uma transição trabalhei já no mercado de Alphaville, de casas de alto padrão, né? E também trabalhei no cenário econômico, também no mercado econômico. E eu percebi que todas as transições que eu tive, eu fui bem assertivo nela. E eu tive resultado em todas. Quando eu estava no segmento econômico, foi num tempo muito gostoso do governo da Dilma, também que eu gostei muito, né? E aqui a gente tem esses nichos, né? A gente coloca corretor para focar em cada determinado produto. Mas o que o corretor, às vezes, ele não vê e não consegue enxergar? Nós estamos num cenário hoje diferente também. Muito. Os juros estão altíssimos. Altíssimo. O que você aconselha hoje a pessoa que não está performando, que não está tendo resultado, que está endividado, né? E a gente sabe como é que é a nossa classe. O que a senhora aconselha essa pessoa que realmente ela precisa ter uma estratégia de vendas? Tem. E eu sugiro procurar uma pessoa para treinar melhor esse corretor. Sugiro ele começar a trabalhar as mídias sociais, porque os corretores têm vergonha, têm insegurança de pôr as coisas nas mídias, de conversar, de falar. Ele tem que estar nas mídias sociais para ele poder divulgar o trabalho dele, para conseguir performar melhor, para conseguir captar clientes. Ele precisa trabalhar com pessoas idôneas e que saibam fazer aquele serviço, porque não adianta você ficar trocando pulando de galho, né? Exato. Imobiliárias, vai para uma, depois vai para outra. Não. O problema é ele mesmo. Exato. O problema é ele. Exatamente. Sair do vitimismo e ser um pouquinho vilão. Não pode ser vilão não, porque vilão é ruim também. Não, mas tem um equilíbrio, né? Não, ele tem que se treinar. Assumir o controle, né? Assumir o controle, ir atrás de informações, participar do Secov, participar do Sinduscom, do Cresce. A TV Cresce. Tem muito curso gratuito. Gente, é maravilhoso. Modéstia à parte, eu dou alguns cursos lá. É maravilhosa as informações que eles passam. Então, você tem dúvida? Entra na TV Cresce, assiste 2, 3 aulas lá durante o final de semana ou durante a semana que você tem menos trabalho. Né, vai aprender. Mas às vezes eu percebo que existe uma obesidade cerebral muito grande na nossa classe. É verdade. As pessoas são estagnadas, elas não querem crescer. As pessoas paradas naqueles estandes de venda, sem fazer nada. Vai estudar, assiste um TV Cresce, vai se informar, vai procurar no YouTube informações. Nós estamos lá, está cheio de informação boa. Então, só não ganha quem não quer, só não trabalha quem não quer. Hoje, doutora, o que você vê, o que o mercado está mostrando, assim, se a senhora fosse como economista agora? Como economista, assim, o mercado de luxo, ele não tem problema. Não tem crise. Não tem crise. Mas as pessoas do HIS e médio padrão, eles estão com o pé no freio, né? Então, nós temos que realmente acertar o preço, que é o mercado que diz o preço do imóvel, não somos nós, né? É o mercado. Nós temos que ver os preços e, de repente, aumentar os fluxos de pagamento para aquele cliente, para ele poder ter condições de comprar o seu imóvel. Doutora Fernanda, você sabia que Brasil, São Paulo, que é uma metrópole, que é um país que está no Brasil, que é diferente de todos os outros estados, você sabe disso? Mas São Paulo hoje, o metro quadrado está muito aquém do que país subdesenvolvido. Você sabia disso? Não. Angola, eu morei na África, morei nos Estados Unidos. Se você for ver hoje Manhattan, hoje Nova York, de frente lá para Central Park, o preço lá é exorbitante. Você vai em Angola, que é um país subdesenvolvido, que tem comunismo, o preço do metro quadrado lá mais caro que de São Paulo. É mesmo? Você acredita? Nossa, e eu já acho aqui um absurdo. Não, a gente acha, porque a nossa moeda é muito desvalorizada. Angola é dólar. Exatamente. E aí você percebe que as grandes metrópoles hoje não tem como crescer mais. E está acontecendo com São Paulo também. Sim. A gente vê no zoneamento, no ZEU, perto de metrô, onde existe mobilidade, essas coisas,
tá todo mundo sendo assediado, não tem casa mais, só tem prédio. Só. Eu moro aqui Tá na Vila crescendo Mariana, demais. aqui na minha rua, o trânsito tá infernal. Tá crescendo muito, tá tendo muita construção. Agora nós estamos com a mudança do plano diretor, que nós ficamos de fazer também um podcast para falar sobre essas alterações que estão em discussão ainda no plenário da Câmara. Então, assim, nós estamos em fase de mudanças. Sim. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Então eu queria te perguntar, para finalizar, aquelas perguntas de 1 minuto que a gente faz aqui de bate-pronto. A gente vai fazer agora uma sabatina com a doutora Fernanda. Né? Doutora Fernanda, quais são os desafios hoje para o incorporador? Achar terreno. Achar um terreno bom e que fecha a conta. Sim. E quais são as maiores dificuldades que você percebe na questão jurídica hoje na parte de incorporação? Na parte de incorporação é achar imóveis que não tenham problema. Porque os terrenos que estão aí ou que estão oferecendo para o mercado, a maioria agora está cheia de problemas que nós vamos ter que quebrar a cabeça para poder comprar, para incorporar esses terrenos. Então são os dois. Um é terreno. É a maior dificuldade hoje do incorporador, é achar terreno bom. E o segundo jurídico é achar o terreno, porém com problemas jurídicos que nós precisamos resolver para não gerar depois algum impedimento no futuro para a incorporação. Sobre o mercado, você falou um pouco, mas de bate-pronto assim, se o corretor quiser mudar hoje, transicionar para alguma área, o que você aconselha? Área dentro do mercado imobiliário, HIS. HIS. Você acha que o mercado HIS ele vai ter mais efeito do que os outros mercados? Legal. E sobre a questão hoje, doutora Fernanda, hoje qual é o seu desafio, projeto de vida, o seu propósito de vida aqui? Então, hoje meu propósito de vida é criar os cursos voltados para corretores de imóveis, que nós vamos logo lançar 2 cursos voltados para corretores de imóveis, falando toda a parte de incorporação imobiliária, tanto a parte societária como a parte tributária, numa linguagem fácil, para os corretores de imóvel entenderem qual é o processo todo, e isso vai facilitar a vida na hora da venda. Uma pergunta pessoal, com todo carinho e amor aí, você falou uma coisa que deixou me marcado. Qual foi o momento mais difícil da sua vida aí, doutora Fernanda? Eu sei que você teve vários. Eu tive. Mas o que você falou que mais cedo foi legal. Mas é importante você falar isso. O mais, na verdade, foi o meu câncer, né? Então, porque eu vou só falar rapidinho sobre isso, 2 coisinhas. Uma, meu marido faleceu de câncer. Eu acompanhei toda a trajetória do meu marido no tratamento. Só que quando eu descobri o meu câncer, aí a água bateu. Aí você sente na dor, no corpo. Você vê tudo, né? Aí a cena de novo, né? Aí você sente na pele, de outra forma. Então, para mim, a minha pior fase da vida foi realmente quando eu soube dos meus cânceres. Que legal. Que já estão vencidos. E venceu, né? Porque eu falei que legal, porque você me contou a cura, né? Que eu tive uma cura do Espírito Santo. Que Deus fez um milagre na sua vida, do Espírito Santo. Foi. A doutora Fernanda é um milagre vivo. Exatamente. E eu não acreditava, hein? Né? Olha que legal. Você acredita que hoje, para o corretor de imóveis, a gente fala de múltiplas inteligências que existe hoje? Até você estava falando de um coach que você está tendo lá no Espírito Santo? Não, é em Fortaleza. Fortaleza, né? No Ceará. Eu fiz também curso de coach, assim, mas eu fiz um tempo que não estava tão discriminado igual está hoje. Hoje está muito pulverizado e, de certa forma, é ridicularizado, eu acredito. Sim. Mas eu lembro que o curso que eu aprendi lá falava sobre várias inteligências. QI, que é a inteligência intelectual, QE, inteligência emocional, QS, que é uma inteligência que a ciência descobriu recentemente, que sobrepõe todas as outras, inteligência espiritual, e tem inteligência social, como que você se relaciona. Sim. E a gente percebe que o corretor de imóveis é uma profissão que desgasta em todas as áreas. O cara, ele tem que viver na fé mesmo. Porque ele fica rico num dia e fica pobre no outro. É verdade. Né? E quem não tem uma gestão financeira, quem não sabe administrar, fica pior ainda. É verdade. Né? O que a senhora aconselha hoje para o corretor de imóveis? Ter uma mente saudável, ter uma família,
né, para não viver a vida que às vezes a gente vê muita gente vivendo aí? Então, o que eu tive a última na IES, o meu chefe falava muito, é meditação. Fazer meditação 10 minutinhos por dia e exercício físico. Eu não sou o melhor exemplo do exercício físico, mas eu sei o quanto é importante. A gente tem que fazer tanto exercício físico como meditação e respiração, porque eu sei que a vida do dia a dia do corretor de imóveis não é fácil. Eu vou contar só uma rapidinho para a gente concluir, para não ficar muito demorado esse nosso bate-papo. Mas o que me deixou muito decepcionada quando eu fui trabalhar na área de corretora, que eu sei que acontece isso diariamente com as pessoas, eu fui atender uma cliente de terceiros. Cheguei no local antes, abri o imóvel, né? Porque a gente abre para deixar tudo claro, tudo bonito, ver se está tudo em ordem. E ela me ligou dizendo que ela estava na porta do imóvel, mas que ela não ia subir porque ela não gostou do prédio. Então, quando ela entrou, ela parou o carro, ela viu o prédio, ela não gostou. Ela não teve a capacidade de descer do carro para me dar bom dia, para ela me conhecer pessoalmente. Na hora que eu desci para falar com ela, ela simplesmente ligou o carro e foi embora e me largou na porta, juro, na porta do prédio. Eu falei, gente, nós temos que ter muita educação e bom senso emocional, porque a minha vontade era de, sabe, falar, gente, como uma pessoa não respeita o trabalho do outro, né? Então, isso tudo, a gente tem que ter muita inteligência emocional. Sim, mas isso não é fruto nosso, assim. Eu acho que é fruto das pessoas que o nosso mercado gera. E também existe uma mentalidade aí que eu acho que eu não gosto de colocar a culpa em ninguém. Acho que a culpa é de cada um, né? Mas a gente percebe que tem muitas pessoas que depõem, né? Então, por que isso mancha que a nossa classe, né? Então, por isso que nós estamos aqui. Para mudar essa energia, para mudar esse sistema e para fazer um mundo melhor. Sim. Na área imobiliária e na área de corretagem. Doutora Fernanda, Alex, muito obrigado por estar com vocês aqui, muito bom mesmo. Foi muito bom, muito obrigada. Né, foi enriquecedor, né, Alex? Bom demais. Foi gostoso. Doutora Fernanda vai voltar mais vezes, né? Quero agradecer aí. Se Deus quiser, obrigada. Ela vai a vocês. gravar bastante aulas aqui conosco na plataforma da Escola do Corretor e fique sempre atento. Nós temos muitas novidades aí para vocês. Virão muitas novidades voltadas para corretor de imóveis. Um grande abraço. Coisas boas, né? Um grande abraço aí. Fiquem com Deus todo mundo aí. Um beijão no coração de todo mundo. Tchau, pessoal.